Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito. E a cura que você precisa pode acontecer antes mesmo da última frase ser pronunciada. Se essa oração falar com você, deixe um like como sinal da sua fé. Compartilhe com alguém que precisa de cura e escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Oração do dia, 21 de outubro de 2025. Terça, Padre Pio, oração milagrosa de cura. Senhor Jesus, sei que tu me vês agora. Tu conheces a minha história, a minha idade, os pesos que carrego. Não preciso esconder nada de ti, porque tudo já está diante dos teus olhos. Tenho vivido dias em que o corpo dói, a alma se cala e o coração parece cansado até de bater. As lembranças do que já sofri, dos diagnósticos, dos silêncios e das lágrimas me acompanham. Mas estou aqui, Senhor, porque ainda acredito. Ainda que a esperança esteja machucada, ela não morreu. Quantas vezes, ao fechar os olhos, só encontro aquele medo que ninguém entende. A dor de não saber o que virá amanhã, o temor de que tudo piore. Mas hoje, eu escolho confiar, mesmo tremendo por dentro. Eu te entrego tudo o que é meu. Dores, incertezas, laudos médicos, diagnósticos frios. Toca, Senhor, agora. Enquanto essa oração ecoa, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Sabe, meu Deus, eu me pergunto, quantas noites ainda precisarei chorar escondido? Quantas vezes mais terei que sorrir para disfarçar um coração esgotado? Eu já não sou tão jovem. Os anos passaram e com eles vieram feridas que ninguém viu. Mas tu viste, Senhor. Tu estavas lá quando o médico virou o rosto, quando o telefone não tocou, quando tudo ficou em silêncio. Agora eu te peço, entra onde nem eu mais consigo entrar. Nas memórias trancadas, nas mágoas antigas, nas culpas não confessadas. Liberta-me das doenças do corpo, mas também das doenças da alma. Porque a dor física passa, mas a dor da alma, essa adoece até o olhar. Envolve-me com teu manto de compaixão. Deixa que eu sinta esse abraço invisível que só o céu pode dar. Escreva: Amém. Se você confia que Deus pode interceder por você. Pai Santo, eu não entendo tudo o que estou vivendo, mas não preciso entender. Preciso apenas confiar. Mesmo que o tempo esteja difícil, mesmo que os exames digam uma coisa e o teu espírito diga outra, escolho acreditar que a última palavra não é do homem, é tua, Senhor. E a tua palavra cura, restaura, levanta, transforma. Por isso, eu declaro: ainda que pareça impossível, eu creio que o teu milagre pode acontecer hoje. Sei que São Padre Pio está intercedendo agora por mim, diante do teu trono. Sei que suas lágrimas de compaixão estão clamando junto com as minhas. E isso me dá paz, Senhor. Uma paz que não vem do mundo, mas de ti. Uma paz que me sustenta quando minhas forças já não bastam. Deixe, eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, quando a dor se tornar insuportável, lembra-me que tu também choraste. No Getsêmani, naquela noite escura, tu também sentiste o peso do mundo nos ombros, e ali, sozinho, suaste sangue e clamaste por nós. Hoje eu me uno a esse clamor, e ofereço a ti minha dor como sacrifício de amor. Porque se for preciso sofrer um pouco mais para ser curado por completo, que assim seja. Mas não me deixes só, Senhor. Caminha comigo nos corredores do hospital, nos longos dias em casa. Fica ao meu lado quando eu acordar e não reconhecer meu próprio corpo.
Fala comigo quando o telefone tocar e meu coração disparar de medo. Sussurra, mesmo que seja no silêncio, que o teu amor ainda me sustenta. Porque sem esse amor, Senhor, eu já teria desistido. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Hoje, diante desta vela acesa no altar da minha fé, eu repito, eu creio, Senhor. Mesmo cansado, mesmo machucado, mesmo sem entender, creio que há uma graça escondida nesse sofrimento. Creio que o céu não está em silêncio, mesmo que tudo pareça calado, e se esta for a noite da minha cura, que eu a viva com gratidão. Mas se ainda houver espera, que eu não desista. Que eu não permita que a angústia me roube aquilo que tu me prometeste. Reanima, Senhor, o que está morrendo em mim, a esperança que se apagou, o sonho que foi adiado, o sorriso que desapareceu. Tu podes tudo, e se tu podes, por que não agora? Declare, eu creio se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Senhor Jesus, olha para este corpo que já não tem a mesma força de antes, as mãos que tremem, os passos que vacilam, os olhos que já não enxergam como antes, mas o coração. Ah, Senhor, esse ainda crê, esse ainda ama, esse ainda espera. Tu sabes quantas vezes esse coração foi ferido, humilhado, esquecido, mas ele insiste. Insiste em crer que ainda há tempo, que ainda há milagre, que ainda há cura. E se essa fé é tudo o que tenho, então recebe, Senhor, como uma oferta humilde, pequena, mas verdadeira. Talvez seja pouco, mas é tudo o que tenho agora. E sei que tu não desprezas um coração assim, quebrantado. Então cura, Senhor, com a força do teu amor. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Talvez seja aquele calor que toma o peito ou aquela lágrima que insiste em cair sem motivo. Talvez seja apenas o silêncio diferente, como se alguém estivesse mesmo aí com você. E está, porque onde há fé, Deus habita. Onde há oração, há presença. Onde há um coração aberto, há visita divina. Permita-se acreditar nisso, mesmo que pareça bom demais. Porque a cura começa quando você acredita que merece ser curado. E você merece, porque o amor de Deus não tem prazo de validade. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Você ainda está aqui? Isso é um sinal. Não pense que é por acaso, porque quem escuta até aqui é quem já foi tocado, é quem sente lá dentro que algo está acontecendo. Você percebe isso? Não é só emoção, é o Espírito Santo te chamando com urgência. Tem algo aí dentro de você que precisa ser tratado agora. Algo que você nunca contou para ninguém, talvez nem queira admitir, mas Deus já sabe. E Ele quer curar isso hoje. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus? Sabe, tem dores que não aparecem nos exames. Tem feridas que os remédios não alcançam. Tem um tipo de solidão que nem a companhia de filhos ou netos consegue preencher. Você sabe disso. Você sente isso. Você tenta disfarçar, finge que está tudo bem. Mas quando está só, o peso volta. Quando a casa silencia, o coração grita. E é nesse grito silencioso que Deus quer entrar agora. Ele conhece a dor que o tempo não curou. Ele conhece a mágoa que você guardou para não preocupar ninguém. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Lembra daquela perda que você nunca superou, daquela pessoa que você ama e que partiu cedo demais, ou daquela traição que te fez desacreditar do amor. Você já percebeu que tem carregado isso por anos e que talvez seja esse o motivo da tua dor física, dos teus medos, do teu corpo enfraquecido? Às vezes o problema não está nos órgãos, está na alma. E enquanto a alma estiver ferida, o corpo vai responder. Mas a cura para a alma, há um remédio que não se compra em farmácia, nem se aplica em hospital. É a presença de Deus. É a intercessão de São Padre Pio. Escreva,
Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Não se engane, você não tem mais tanto tempo como antes. O relógio não volta, a vida não espera. Por isso, se Deus está tocando agora, é porque Ele quer fazer algo já. Quantas vezes você adiou sua fé? Quantas vezes disse, depois eu oro, depois eu busco, depois eu mudo? E esse depois nunca chegou, mas hoje chegou. É terça, 21 de outubro de 2025. É o dia em que o céu se dobra à tua oração. Não adie mais. Pode não haver outra chance como essa. Não porque Deus não queira, mas porque teu coração pode não estar mais aberto amanhã. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você sabia que existem doenças que são alimentadas pelo medo? É verdade. O medo constante ativa o corpo, destrói a imunidade, enfraquece os nervos. E quando você vive com medo todos os dias, isso te adoece. E não é só o corpo que sente, a alma também vai se esvaziando, como uma vela se apagando sozinha num quarto escuro. E é por isso que esta oração é um alívio. Não porque ela seja mágica, mas porque Deus está aqui. E quando Ele chega, até o medo perde a força. Mas você precisa deixar Ele entrar, senão tudo continua igual. Escreva: Amém. Se você confia que Deus pode interceder por você. Agora, escute bem o que vou te dizer. Tem pessoas orando por você neste exato momento. Pessoas que nem te conhecem, mas que estão intercedendo ao lado de São Padre Pio. E isso não é coincidência, é providência. O céu está se movimentando, as correntes estão sendo quebradas. Mas você precisa permanecer até o fim desta oração, porque há uma palavra específica que vai ser lançada sobre a tua vida ainda hoje, e ela pode mudar tudo. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Sabe quando a gente sente aquele aperto no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer? Isso é o Espírito te preparando. Talvez você vá receber hoje uma resposta que espera há anos. Talvez uma cura silenciosa já esteja acontecendo agora enquanto você escuta. Mas há um detalhe que poucos entendem. Deus só age onde há espaço. E enquanto você insistir em controlar tudo, Ele vai esperar. Então solte, deixe que Ele conduza, mesmo que doa, mesmo que assuste. Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando, você está ouvindo? Não é só uma voz, é uma presença que te abraça agora. É como se o céu todo estivesse te olhando neste momento. Deus sabe quantas noites você deitou esperando morrer. Quantas vezes pensou que seria melhor não existir. Mas você está vivo, porque ainda há promessa. Ainda há caminho. Ainda há um milagre reservado no esconderijo do Altíssimo. Escreva: eu tenho esperança. Se sabe que Deus nunca te abandona. Você já percebeu como tudo ficou mais difícil nos últimos tempos? Como se as coisas boas fossem cada vez mais raras. Não é ilusão, é guerra espiritual. Porque quando Deus está prestes a te abençoar, o inimigo se desespera. E ele tenta te atingir nas áreas mais frágeis: saúde, família, mente. Por isso você tem se sentido tão cansado, tão desanimado. Mas hoje, isso está sendo quebrado. Com cada palavra que você escuta, uma corrente está se rompendo. Não por causa da oração em si, mas por causa da fé que você está ativando agora. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O inimigo queria te ver destruída, queria que você morresse naquele hospital, naquela depressão, naquela mágoa, mas você resistiu. E se resistiu, é porque ainda há missão. Ainda há algo poderoso que você precisa viver. E quanto mais você escuta, mais o céu trabalha. Você consegue sentir? Alguma coisa está diferente aí onde você está. O ar ficou mais leve, o peito mais solto. É Deus limpando o ambiente, purificando o invisível. Deixe, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé.
Lembra da última vez que você sorriu de verdade, sem fingimento, sem preocupação, sem dor escondida? Faz tempo, né? Mas Deus quer devolver isso para você. A leveza, o riso verdadeiro, a paz de dormir sem medo. E não é utopia, não é sonho distante. É promessa, está na palavra. E Ele cumpre tudo o que promete, até as promessas que você já esqueceu. Mas Ele não esqueceu. Você consegue imaginar a alegria que vai ser quando esse milagre se manifestar? Fique até o fim. Ainda não é hora de sair. A oração ainda está sendo selada. E há uma bênção reservada apenas para aqueles que permanecem até a última palavra. Não se distraia. Não permita que nada te roube isso agora. Nem o barulho, nem o celular, nem os pensamentos. Se concentre. Feche os olhos se for preciso. Respire fundo. Sinta. Sinta a presença de Deus como nunca antes. Declare amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você quer mesmo desistir agora, tão perto da resposta? Você aguentou tanta dor, tanto silêncio. E agora que o céu está se abrindo, vai deixar escapar? Não, não faça isso. Você chegou até aqui porque algo maior te trouxe. Algo que os olhos não veem, mas que o coração reconhece. Então permaneça. Falta pouco. A palavra final está vindo, e ela vai selar tudo o que foi orado até agora. Você ainda está aqui. Isso é mais do que importante, é decisivo, porque é aqui, neste exato momento, que muitas pessoas desistem, desligam, se distraem, voltam para aquele mesmo vazio de antes. Mas você não. Você ficou. E é por isso que esta parte da oração é só para você. Para quem decidiu permanecer, mesmo sentindo medo. Você já percebeu como as piores dores chegam quando estamos sozinhos? E é nesse silêncio que o inimigo fala. Ele diz que você está esquecida, que ninguém se importa, que já é tarde demais. Quantas vezes você acreditou nessas mentiras? Quantas vezes olhou para o teto e pensou que seria melhor partir? Mas Deus não te criou para terminar assim. Você não chegou até aqui por sorte, nem por força própria. Foi Ele que te sustentou, mesmo quando você nem queria mais viver. Foi Ele que impediu que o pior acontecesse. Escreva, eu tenho esperança, se você ainda sente que Deus está te protegendo. Lembre-se, não é a primeira vez que tentam te derrubar. Quantos já viraram as costas? Quantos sumiram quando você mais precisou? Quantos diziam, conte comigo, mas sumiram no primeiro problema? Mas Deus nunca se ausentou, mesmo quando você não sentia, mesmo quando orava sem resposta. Ele estava ali, esperando o momento certo, e talvez esse momento seja agora. Talvez esta seja a hora de virar a página. Quantas páginas da sua vida você ainda não fechou? Aquele trauma que ficou em aberto, aquela conversa que nunca aconteceu, aquela dor que você engoliu para parecer forte. Você já reparou como tudo isso pesa? Como sua mente tenta esquecer, mas o corpo não perdoa? É por isso que o coração aperta, por isso o sono vai embora, por isso o peito dói mesmo quando está tudo em silêncio. Você precisa de cura, cura de verdade. Declare, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E o que mais machuca, muitas vezes, é saber que ninguém entende essa dor. As pessoas olham e dizem, mas você tem tudo, por que reclama? Mas não vêm as noites mal dormidas, os pensamentos repetitivos, o medo de adoecer mais ainda. Você vive se perguntando se vai piorar, se aquilo que o médico disse escondia algo mais grave. Se essa dor que vai e volta não é o sinal de algo maior. Você até tenta não pensar, mas pensa, e essa preocupação constante te adoece ainda mais. Mas hoje, Deus quer arrancar esse medo pela raiz. Não pense que é tarde demais. Não pense que com sua idade não há mais o que fazer. Enquanto há vida, há milagre. E o milagre que Deus faz não depende de força humana. Ele faz quando quer. E Ele quer fazer agora, mas só permanece até o fim quem crê de verdade, quem não desiste no meio, quem diz, Senhor, eu fico até o final porque eu sei que Tu tens algo para mim. E você? Vai ficar?
Ou vai deixar o inimigo te roubar esse momento? Lembre-se, pode ser a última vez que você sente essa presença assim. Escreva: eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tem promessas que Deus ainda vai cumprir na sua história, mesmo que tudo ao redor diga o contrário, mesmo que os dias pareçam repetitivos e sem cor. Há uma chama que ainda não se apagou. E essa chama precisa de fé para continuar acesa, porque o desânimo é traiçoeiro, ele vai entrando devagar, sem barulho, vai tirando sua alegria, sua vontade de viver, sua coragem de tentar de novo. E quando você percebe, já não sorri mais, já não sonha mais, mas Deus veio reacender tudo isso hoje. Você consegue sentir a diferença aí dentro agora? É leve, mas é real. E se você continuar até o fim, vai sair daqui diferente, vai dormir melhor, vai acordar mais forte, porque onde o Espírito Santo toca, nada continua igual. Mas você precisa crer até a última palavra, até a última vírgula. Não é hora de sair, é hora de entregar, de dizer: Senhor, cura até aquilo que eu nem sei que está doente. Declare: Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Há pessoas que estão sendo libertas agora mesmo enquanto escutam. Angústias que estavam presas há décadas, sendo arrancadas. Medos antigos sendo quebrados. Fobias, insônias, dores que ninguém explica. Tudo isso começa a sair quando você decide permanecer. Por isso, fique. É questão de fé e também de sobrevivência. Você não pode continuar vivendo como se fosse normal sofrer todos os dias. Não é normal. E Deus não quer isso para você. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Não ignore o que está sentindo agora. Esse calor no peito, esse nó na garganta, essa vontade de chorar. É sinal de que Deus está tocando. Ele está mexendo no mais profundo, no lugar onde você nunca deixou ninguém entrar. Mas Ele entrou e está limpando tudo, está desfazendo os laços do passado, está restaurando sua identidade. Você não é o que disseram que você era. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Quantas palavras duras você ouviu e guardou em silêncio? Quantas vezes foi desacreditada, diminuída, rejeitada? Tudo isso deixou marcas, marcas que o tempo não apagou. Mas hoje, o sangue de Jesus está cobrindo tudo. Cada palavra de maldição sendo anulada agora. Cada mentira sendo substituída pela verdade de Deus. Você é filha amada. Você é escolhida. E há uma promessa viva sobre a tua vida. Não pare agora. Ainda há mais. Ainda há um recado que o céu quer te entregar. Uma palavra final. Mas ela só será revelada aos que estiverem aqui até o último segundo. Por isso não deixe nada te distrair. Nem pensamentos, nem notificações. Apenas ouça, com o coração, com fé. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Hoje, 21 de outubro de 2025, o céu escreveu uma nova história para você. Você ainda não viu com os olhos, mas já foi decidido no invisível. Você vai sentir isso nos próximos dias. Uma leveza, uma paz, um sinal. Algo vai acontecer que confirmará tudo o que você está ouvindo agora. Mas preste atenção. Não fale com qualquer um sobre isso. Nem todo mundo entende o que Deus está fazendo. Nem todo mundo vai crer no seu milagre. Mas você precisa crer por você. Escreva: Amém. Se você confia que Deus pode interceder por você. Você sente que algo está prestes a mudar? É porque está mesmo. Mas o inimigo vai tentar te distrair, te fazer esquecer, roubar essa paz. Não deixe. Grave essa oração no seu coração. Escute de novo se for preciso. Volte aqui amanhã e no outro dia também. Porque a cada vez que você escuta, algo novo acontece. Algo invisível, mas real.
Deixe, eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Não é o fim, nem tudo está perdido, mesmo que pareça, mesmo que você esteja cansada de lutar. Deus já começou algo hoje e Ele vai terminar. Mas você precisa continuar. Volte aqui amanhã. Tem uma palavra nova, uma oração nova esperando por você. E ela vai tocar outro ponto que ainda precisa ser curado. Sim, Deus ainda tem mais para dizer. Você voltou. Ou talvez ainda esteja aqui. E se ainda está aqui, é porque algo dentro de você ainda pulsa. Mesmo que o corpo esteja cansado, mesmo que o coração esteja cheio de marcas, você ainda está de pé, com as mãos trêmulas, com os olhos cheios, mas está. E isso já diz muito. Isso prova que você não foi vencida, mesmo depois de tudo. Você tem resistido a batalhas que ninguém conhece. E essa oração está sendo feita para selar tudo o que você suportou calada. Você sabe do que estou falando. Aquelas dores escondidas, os gritos que você engoliu para manter a casa em ordem, as lágrimas silenciosas que só Deus viu, aquela culpa que você sente, mesmo sem ter feito nada de errado, porque você aprendeu que ser forte era obrigação, e esqueceu que até os fortes desmoronam. Mas hoje você pode descansar, você pode soltar esse fardo que estava carregando sozinha, porque o Senhor está aqui. Escreva: eu tenho esperança. Se você acredita que Deus conhece as suas lágrimas mais antigas. Talvez você ache que não é digna de um milagre. Talvez pense que com tudo o que já passou, Deus não vai olhar mais para você. Mas Ele olha, mesmo com seus erros. Mesmo com as vezes que você se afastou, Ele continua olhando, porque quem ama não desiste. E Deus nunca desistiu de você. Não importa quantas vezes você desabou, Ele esteve ali. E agora, Ele está pronto para restaurar o que foi quebrado. Quantos anos você passou se esquecendo de si mesma, cuidando dos outros, se doando por inteiro? E hoje sente que ninguém cuida de você? É isso que te consome no silêncio. É isso que você não fala para ninguém. Essa sensação de ter sido esquecida, deixada de lado. Como se a vida tivesse te empurrado para um canto. Mas Deus te trouxe aqui para te lembrar. Você ainda importa. E o que você viveu não será ignorado. Nada será em vão. Declare: Deus é fiel. Se acredita que Ele vê o que ninguém mais vê em você. Você percebe que quanto mais você se aproxima de Deus, mais os problemas tentam te esmagar. É como se a batalha aumentasse, como se as dores se multiplicassem quando você tenta levantar a cabeça. Mas isso tem uma explicação espiritual. O inimigo tem medo do que você vai viver quando estiver curada. Ele sabe que se você for restaurada, sua fé vai despertar outras pessoas. E por isso ele tenta te manter paralisada, sofrendo, desistindo em silêncio. Mas hoje esse ciclo está sendo quebrado. O céu está intervindo. E você vai perceber isso muito em breve. Você já parou para pensar que esse peso que você sente pode não ser seu? Pode ser um mal espiritual tentando te sufocar. Uma opressão que vem pelas palavras que lançaram contra você. Pelas vezes que desejaram o seu mal, pelas invejas, pelos julgamentos. Nem todo mal é visível. Alguns entram devagar como se fossem parte da rotina, mas hoje, em nome de Jesus, tudo isso está sendo desfeito. Todo espírito de angústia, toda presença maligna, toda força oculta está sendo arrancada, porque você está debaixo da oração e quem está em oração está debaixo da luz. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que nenhuma força do mal pode resistir ao poder de Deus. Tem um motivo pelo qual Deus te segurou até aqui. Você podia ter partido. Teve noites que seu coração apertou tanto que parecia que não ia aguentar. Mas Deus te sustentou. Você não entende como, mas Ele te segurou. E não foi por acaso. Foi porque existe algo reservado para a sua vida que ainda vai acontecer. Você precisa ouvir isso. Você ainda vai sorrir de verdade. Ainda vai ver o que hoje parece impossível. E ainda vai agradecer por não ter desistido.
Tem algo que precisa ser dito agora. Preste atenção. A dor que você viveu nos últimos anos não foi só sofrimento. Foi preparação, foi lapidação. Foi como o fogo que purifica o ouro. Você não é mais a mesma. E é por isso que agora você está pronta para aquilo que antes você não suportaria. E Deus sabe o tempo exato das coisas. Nem antes, nem depois. Declare: amém, eu creio. Se você acredita que tudo que viveu está servindo para algo maior. Você já percebeu como, quando uma bênção está prestes a chegar, tudo parece piorar? É porque existe uma resistência no mundo espiritual. Algo tenta impedir que a promessa se cumpra. Mas escute, a única forma de isso dar errado é se você desistir. E é por isso que você precisa ficar até o fim. Porque esta oração não é só palavras. Ela é um selo. Ela está sendo selada com fé, com intercessão, com lágrimas e com o poder do céu. Não saia agora. Seria perigoso ignorar o que está por vir nos próximos minutos. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. O mundo espiritual é real. E você está sendo atacada há muito tempo sem nem perceber. Vozes que sussurram mentiras na sua mente. Sonhos estranhos, dores que não passam, peso no ambiente. Tudo isso é sinal. Mas agora você está sendo protegida. Agora você está cercada por uma luz que afasta as trevas. Por isso, não pare de orar. Não abandone sua fé. Porque as trevas sabem que você está sob cobertura divina. Você lembra das orações que fez anos atrás? Aquelas em que chorou no travesseiro, sem forças, sem palavras. Nenhuma delas foi ignorada. Elas subiram como incenso e estão sendo respondidas agora. De formas que você nem imagina. Talvez através de um reencontro, de uma ligação, de um diagnóstico revertido. Deus age onde ninguém mais pode agir. E Ele já está agindo. Você vai entender isso nos próximos dias. Escreva: eu confio. Se você acredita que Deus já está trabalhando em silêncio a seu favor. Sabe por que você precisa voltar aqui amanhã? Porque o que Deus começou hoje vai continuar. E Ele tem mais para te dizer. Essa foi só a primeira parte. A cura completa virá com o tempo, com a constância, com a fé. E você vai ser testemunho. Vai contar para outros que a oração mudou tudo. Mas só quem permanece recebe tudo. E você é uma dessas pessoas. Você está sendo preparada para testemunhar. Declare: tenho fé. Se acredita que seu testemunho será para edificar outras vidas, o Espírito Santo ainda está aqui. Você consegue sentir? É como se algo estivesse pairando sobre você. Um cuidado invisível, uma proteção que te envolve. É o céu dizendo: eu te escolhi. E quando Deus escolhe, Ele sustenta, Ele guia, Ele fortalece. Você não está mais sozinha e nunca mais estará. Mesmo nas noites mais silenciosas, Ele estará lá. Você continua aqui. Isso já mostra que você está sendo visitado por uma graça que muitos desprezam. Porque a maioria das pessoas para no meio, elas se distraem. Elas preferem fugir do que encarar. Mas você não. Você sente que há algo aqui que ainda não foi dito, algo que te pertence. E está certo, ainda não terminou. Ainda há uma palavra que Deus guardou para os últimos minutos, e ela pode mudar o rumo da tua história. Quantas vezes você achou que era tarde demais? Que os anos passaram? Que já não fazia mais sentido acreditar? As pessoas vão desistindo quando a dor fica longa demais. Mas Deus não trabalha com pressa, Ele trabalha com propósito. E tudo o que você viveu, até o que doeu, está servindo agora. Servindo para te tornar mais sensível, mais forte, mais aberta ao que vem. Você foi preparada, mesmo sem saber. E agora chegou a hora. Escreva: amém, eu creio. Se acredita que nada foi em vão. Você se lembra do dia em que orou dizendo: Senhor, eu não aguento mais? Lembra de quando chorou no silêncio e pediu um sinal? E talvez tenha achado que o céu não te escutou. Mas hoje você está aqui, e isso é a resposta. Não é coincidência,
Não é vídeo qualquer. É o próprio Deus mostrando que não esqueceu. Que Ele ainda está no controle, mesmo quando tudo parece fora de controle. Mesmo quando o medo parece maior que a fé. Você tem sentido esse medo ultimamente, não tem? Medo de adoecer, medo de perder alguém, medo de não ver mais sentido nas coisas. Esse medo vai crescendo aos poucos e quando você percebe, já está paralisada. E o pior, você tenta disfarçar para os outros, tenta ser forte para não preocupar ninguém, mas por dentro está desmoronando. Hoje Deus está entrando nesse lugar onde o medo se esconde, e onde ele entra, o medo sai. Declare: Deus é fiel, se acredita que Ele está arrancando esse medo da sua vida agora mesmo. Às vezes, a dor que você sente hoje é o eco de palavras malditas do passado. Alguém te disse que você não ia conseguir, que você nunca seria amada, que você era fraca, que você não prestava. E você acreditou. Lá no fundo, uma parte sua ainda acredita. E essa voz ecoa até hoje, sem que você perceba. Mas agora é a voz de Deus que está falando. Você é minha filha, e ninguém tem o direito de anular o que eu declarei sobre você. Você consegue perceber o que está acontecendo agora? Há algo diferente no ambiente, como se o tempo tivesse parado por alguns minutos só para você ouvir isso. Você vai viver algo novo, mas precisa deixar o velho ir. Precisa soltar o que está te segurando, mesmo que ainda doa, mesmo que pareça injusto. Deus está quebrando laços invisíveis. E você vai sentir a diferença ainda hoje. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se você acredita que Deus está te libertando de tudo que te aprisionava. Você já pensou na quantidade de vezes que você foi livrada e nem percebeu? Quantas vezes você saiu e voltou em segurança? Quantas vezes o mal te rodeou e não conseguiu te tocar? Quantas vezes você não teve forças, mas mesmo assim venceu mais um dia? Isso é proteção. Isso é mão divina. E se até aqui Ele te guardou, você acha mesmo que Ele vai te abandonar agora? Não vai. Mas Ele quer que você permaneça até o fim. E por que isso é tão importante? Porque no mundo espiritual, há batalhas acontecendo enquanto você ora. Cada palavra aqui tem peso. Cada pensamento seu agora está sendo observado pelo céu. E quanto mais você resiste à distração, mais você é revestida. Porque é assim que os milagres acontecem. No silêncio, na perseverança, na fé que não recua. Na alma que mesmo ferida diz: eu vou até o fim. Declare: tenho fé, se você acredita que sua fidelidade está sendo honrada pelo céu agora. Sabe por que você está ouvindo tudo isso? Porque o céu te escolheu para ser exemplo de restauração. Você vai viver para contar, vai dizer para os outros que Deus ainda cura. Vai mostrar com sua vida que a oração tem poder, e as pessoas vão se surpreender, porque ninguém imagina o quanto você sofreu, ninguém sabe o que você enfrentou calada. Mas vão saber, vão ver, porque Deus vai te honrar publicamente. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. O mundo tenta te convencer de que nada vai mudar, que tudo será sempre igual. Mas Deus não trabalha com lógica, Ele trabalha com fé. E a fé que você tem agora, mesmo pequena, já está movendo coisas no invisível. Você não vai sair dessa oração como entrou. Vai perceber aos poucos que algo foi tirado. Como se um peso saísse do seu peito, como se o ar ficasse mais leve. Você está sendo curada, mesmo sem perceber. E isso é só o começo, porque nos próximos dias, sinais vão surgir. Pessoas vão te procurar, portas vão se abrir. E você vai lembrar dessa oração, vai lembrar que foi aqui que tudo começou a mudar, porque é assim que Deus age, em silêncio, mas com força. Escreva: eu confio. Se acredita que algo já está mudando no invisível. A vida te ensinou a esperar o pior, não foi? A criar defesas, a não se empolgar demais. Você aprendeu a duvidar de tudo, até das bênçãos. Mas hoje, Deus quer curar também essa parte. Quer restaurar tua capacidade de sonhar,
de esperar o melhor, de se alegrar com coisas simples, porque viver em alerta constante é exaustivo, e Deus quer que você descanse, quer que você viva em paz. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha agora. Você precisa decidir não voltar para o medo. Você precisa decidir não alimentar mais pensamentos negativos. Você precisa decidir que, a partir de hoje, sua mente será território santo, porque a mente é a porta da alma, e se você não vigiar, ela te destrói por dentro. Mas se você entregar a Deus, Ele transforma tudo, até os pensamentos mais escuros, até os sentimentos mais confusos. Declare: Amém, eu creio. Se você entrega a sua mente para que Deus transforme, você sente esse calor, essa presença leve, mas intensa. É o Espírito Santo te visitando. É o toque de quem te conhece como ninguém. É a confirmação de que algo foi quebrado hoje. Talvez você ainda não veja com os olhos, mas o teu espírito já sabe. Algo mudou, algo foi arrancado e a tua alma está sendo restaurada. Volte aqui amanhã. Deus ainda tem mais para te falar. A próxima oração vai revelar o que está escondido. Vai tocar em outra parte ferida. E você vai entender por que precisou passar por tudo isso. Não perca, sua história está sendo reescrita e cada dia uma nova linha está sendo escrita com as lágrimas que você derramou. Você não está sozinha e nunca mais estará. Você ainda está aí. E isso não é pequeno, é sinal de resistência espiritual. É prova de que há uma força dentro de você que se recusa a ceder à dor. Você chegou até aqui não por força humana, mas por algo maior. Talvez nem você entenda como está aguentando. E sabe por quê? Porque o céu decidiu te manter de pé, mesmo quando tudo ao redor queria te ver caída. Você não caiu, você não quebrou, você apenas se calou. Mas Deus viu, e Ele está te respondendo agora, nesse exato momento. Muitos não fazem ideia da guerra que você tem enfrentado internamente. Do barulho constante na sua mente, dos pensamentos que vêm como facas, cortando esperança por dentro. Você vive tentando controlar essa angústia, mas ela aparece nas horas mais inoportunas, na madrugada, no silêncio do carro, durante a oração. Ela invade quando tudo parece calmo, e é esse ataque silencioso que está adoecendo sua fé. Mas preste atenção. Hoje, o inimigo está perdendo esse território que ele ocupava dentro de você. Declare: eu confio se acredita que Deus já está tomando o lugar do medo em seu coração. Você percebeu como sua fé estava sendo lentamente corroída? Não por grandes pecados, mas por pequenas desistências diárias. Você parou de orar como antes, parou de esperar, parou de acreditar que algo bom ainda poderia acontecer. E isso é perigoso. Porque o inimigo não rouba tudo de uma vez. Ele vai minando sua resistência aos poucos, até que você mesma se convence de que Deus te esqueceu. Mas Ele não esqueceu, e está provando isso agora. Por que você acha que está sentindo essa inquietação no peito? Essa vontade de continuar ouvindo, de não sair daqui? Isso é Deus te despertando. É o Espírito Santo soprando no seu interior e dizendo: eu ainda estou aqui. Eu nunca te deixei. Mas você precisa decidir. Vai continuar lutando com suas próprias forças ou vai deixar Deus guerrear por você? Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que esta guerra não é mais sua, é de Deus. Você lembra quando começou a acreditar que nunca mais seria feliz? Foi naquele dia que tudo desabou. Talvez tenha sido a perda de alguém, ou aquele diagnóstico inesperado. Talvez tenha sido a traição ou aquele abandono que ninguém entendeu. Desde então, você foi se calando, foi se fechando, foi se escondendo até de você mesma. E hoje, mesmo tentando sorrir, você sabe que por dentro algo ainda está quebrado. Mas Deus veio hoje para tocar exatamente aí, no ponto mais escondido, mais dolorido, mais silencioso da tua história. Ele não veio para te confortar na dor. Ele veio para tirar essa dor, para te devolver o que a vida levou embora sem pedir permissão. Não é exagero.
é real. E se você ficar até o final desta oração, algo dentro de você vai mudar de forma definitiva. Mas você precisa acreditar, mesmo sem ver. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. O que está acontecendo agora é espiritual. Não é emoção, não é coincidência, não é sugestão mental. É visita divina, é resposta de um clamor antigo. Lembra daquela vez que você disse, Senhor, se tu ainda me vês, me dá um sinal. Esse é o sinal. Mas atenção, há distrações tentando te arrancar daqui agora. O celular pode tocar, a mente pode divagar. Não permita. Você precisa ouvir isso até o fim. Porque o que será dito nos próximos parágrafos vai quebrar amarras que estão aí há anos. E se você sair agora, essas correntes podem continuar. O diabo sabe disso e vai tentar te tirar daqui de qualquer jeito. Mas você já resistiu a coisas piores, não foi? Então não desista agora. Não feche a porta que Deus abriu. Você está mais perto do que imagina. A libertação está a uma respiração de distância. Declare, tenho fé, se acredita que Deus está quebrando correntes invisíveis agora. Quantas vezes você sentiu que algo travava sua vida sem explicação? Você se esforçava, fazia tudo certo, mas nada andava. Era como se houvesse uma barreira invisível. Isso tem nome, opressão espiritual. E ela se instala quando portas são abertas, por mágoas, pecados não confessados, por palavras lançadas, por vínculos errados. Mas Deus quer fechar essas portas hoje. Ele quer restaurar sua mente, seu corpo, seu lar. Mas a cura exige entrega. E você está sendo chamada a se entregar por completo agora. Você já se questionou por que as coisas sempre dão errado no último momento? Por que você chega tão perto da bênção e tudo desmorona? É como se alguém sabotasse sua felicidade. E, de fato, está acontecendo. Mas agora você sabe, e sabendo, você pode se posicionar. Não aceite mais viver pela metade. Não aceite mais viver cansada, sem paz, com medo. Você nasceu para ser inteira, não um fragmento. E o Senhor está recolhendo os pedaços da tua alma agora. Escreva, eu tenho esperança. Se acredita que Deus ainda pode reconstruir o que foi destruído, você sente que algo está sendo arrancado aí dentro? É leve, mas é forte. É como se uma dor estivesse sendo desfeita, como se o ar voltasse a circular depois de muito tempo. Isso é o sinal da cura, não do corpo apenas, da alma. Você viveu anos sufocando verdades, fingindo que superou. Mas Deus te ama demais para te deixar continuar assim. E por isso Ele te confronta, para te restaurar. Essa restauração não será apenas interna. Nos próximos dias, coisas vão mudar ao seu redor. Portas que estavam trancadas vão se abrir sem explicação. Pessoas que te faziam mal vão se afastar sem motivo. A verdade virá à tona, e o que é seu vai voltar para suas mãos. Mas tudo começa com essa oração, com esse momento em que você decidiu não desistir. Deus honra quem permanece, e você está sendo honrada agora. Declare, amém, eu creio. Se você sente que Deus está restaurando sua casa, sua saúde e sua paz. Agora, escute com atenção. Você não vai sair desta oração como entrou, mas há um chamado sendo feito agora. Você precisa voltar aqui amanhã. Sim, amanhã. Porque o que foi iniciado hoje será aprofundado na próxima oração. Deus vai revelar o que ainda está oculto, vai iluminar as raízes mais profundas dessa dor, e você não pode perder isso. É uma continuação espiritual que já está preparada para você. Volte amanhã com o coração ainda mais aberto, com mais sede, mais coragem. Você não está sozinha nessa caminhada. E cada passo que você der, Deus dará 10 por você. Agora, levante os olhos, respire fundo. Você está viva. E o céu está olhando para você com amor. Você está aqui, e isso já é milagre.
porque só permanece quem é tocado, só resiste quem reconhece que ainda há algo esperando para ser curado lá dentro. Você aguentou até agora, não por acaso, não por hábito, mas porque algo te segurou. E esse algo tem nome: Espírito Santo. Você foi chamada para escutar até o fim, e é aqui, nesse ponto final da oração, que as revelações mais profundas serão derramadas. Fique até a última palavra, porque o que você vai ouvir agora tem poder para transformar completamente a sua vida, para quebrar um ciclo que te aprisionou por muitos anos. Quantas vezes você sentiu que estava sendo castigada, como se toda dor que você vive fosse consequência de algo que fez no passado? Quantas vezes pensou, isso é culpa minha, eu mereço essa solidão, esse abandono, essa doença? E assim, sem perceber, foi se convencendo de que era menos merecedora que os outros. Foi se calando quando queria pedir ajuda. Foi sorrindo para disfarçar o esgotamento emocional. Mas hoje, o céu te revela uma verdade que o inferno tentou esconder de você por anos. Você não está sendo castigada. Deus não é carrasco. Deus é Pai. E mesmo que você tenha errado, como todos erram, Ele nunca deixou de te amar, nunca deixou de te cuidar. A dor que você carrega não é punição. É consequência do mundo em queda. É resultado de escolhas que nem sempre foram suas. É reflexo de pecados de outros que te atingiram sem que você pedisse. Mas hoje, a palavra é libertação, porque o que foi feito contra você está sendo quebrado agora. O que foi lançado contra a tua vida, a palavra maldita, a praga, a inveja, a sentença, está sendo cancelado pelo sangue do Cordeiro. Você consegue sentir esse alívio no ar? Como se o ambiente tivesse sido limpo? É porque o Senhor está agindo. E mais do que te consolar, Ele está te reposicionando. O que significa isso? Significa que você vai deixar de ocupar o lugar de quem apenas sobrevive. Você vai viver. Você vai ver a mão de Deus te levantando do chão, não para voltar ao que era antes, mas para ser alguém completamente novo. Essa é a promessa. Eis que faço nova todas as coisas. Apocalipse 21:5. E há algo mais, algo que o Senhor quer que você saiba agora. A doença que te consome, seja no corpo ou na alma, não é o fim. Ela não define você. Ela não é tua identidade. Você não é a dor que sente, nem o diagnóstico que recebeu. Você é filha, você é amada, você é escolhida, e Deus vai usar essa mesma dor que te esmagava para fazer dela uma ponte para o milagre. Você vai testemunhar, você vai contar. Sabe aquele momento em que tudo parecia perdido? Quando você pensou em sumir, em parar de tentar? Aquele instante em que você chegou no fundo do poço e teve medo até de olhar para o espelho? Foi ali que Deus começou a trabalhar. Porque o fundo do poço é onde os olhos se voltam para cima. E você olhou. Mesmo com pouca fé, mesmo com o coração cansado, você ainda teve forças para dizer: Senhor, me ajuda. E Ele ouviu. Você está sendo curada, mas a cura nem sempre vem com espetáculo. Às vezes, ela é sutil. Ela começa quando você dorme melhor, quando o peso no peito some, quando as dores físicas diminuem, quando o medo vai embora sem explicação. Deus trabalha no invisível, e é por isso que você precisa permanecer firme depois dessa oração, porque as próximas horas e dias serão marcadas por sinais. Sinais claros de que a promessa começou a se cumprir. E agora, escute isso com todo o teu coração. Aquela resposta que você tanto espera está mais próxima do que você imagina. Pode vir através de uma ligação, uma mensagem, um reencontro, uma notícia inesperada. E quando acontecer, você vai lembrar deste momento. Vai lembrar que tudo começou quando decidiu orar de verdade até o fim. E mesmo se parecer que está demorando, continue crendo, porque toda promessa passa pela espera. Mas o que vem depois da espera é sempre maior do que se imagina. Talvez você esteja se perguntando: será que Deus ainda tem planos para mim? E a resposta é clara, é firme, é viva. Sim, Ele tem.
e são planos de paz, não de destruição. Planos que envolvem pessoas que ainda vão entrar na sua vida, caminhos que ainda serão abertos, bênçãos que você ainda vai ver se manifestarem. Mas tudo começa com a fé, e a fé você provou que tem. Declare: Amém, eu creio. Se você acredita que tudo isso já começou a acontecer em sua vida, agora chegou o momento de decidir o que fazer com tudo isso. Você pode sair daqui e seguir como se nada tivesse acontecido. Ou você pode dar um passo de fé e continuar buscando a Deus todos os dias. Porque esta oração termina, mas a presença que te tocou continua com você. E amanhã tem mais. Deus tem mais. Mais revelação, mais cura, mais presença. Mas você precisa continuar. Precisa alimentar essa fé. Precisa permanecer onde Deus está falando com você. Por isso, não deixe que esse momento se perca. Não permita que o barulho da rotina apague essa voz suave que te falou com tanto amor agora. Volte, escute de novo, compartilhe com quem precisa. Alguém que você ama precisa ouvir essa oração também. Seja instrumento. E para fortalecer ainda mais sua fé, clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Permita que essas palavras divinas continuem trabalhando dentro de você. Não é só vídeo, é encontro, é presença, é milagre. Você não está sozinha e nunca mais vai estar. Escreva agora nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar, e declare em voz alta: eu recebo essa cura. Eu recebo essa promessa. Eu recebo essa restauração. Em nome de Jesus. Amém. Até a próxima oração. E que o céu continue falando com você, mesmo no silêncio.